dia a todos, agora formalmente. Espero que todos tenham renovado as energias nesse feriadão. Né? Para alguns foi um feriadão. Por exemplo, para mim, na segunda-feira, foi ponto facultativo. Né? Eu acabei emendando até terça-feira. Para outros, foi apenas a terça-feira de feriado. Né? Mas sem problema nenhum. Que todo mundo tenha renovado as suas energias, seja no feriadão ou no pequeno feriado. Tá? Para quem é professor, dia 15 também, já faço aí dou meus parabéns antecipados ao dia 15, dia dos professores, que para alguns também é um novo feriado. Para muitos, então, segunda, terça e sexta-feira, feriado dessa semana. Para outros, somente na terça-feira, certo? Mas, de qualquer forma, dá para renovar as energias, seja o feriadão ou feriadinho. Bom, nós temos aqui uma pequena agenda para hoje, uma agenda prática para hoje. Nós estamos entrando em mais uma unidade de aplicação, ou seja, nós vamos praticar novamente o PBL, então nós vamos simular os 7 passos do PBL a partir de um problema que eu vou acabar apresentando para vocês. Na semana passada, vocês tiveram a oportunidade de confeccionar problemas. Tem aí uma abordagem, uma técnica para isso, tem uma forma de preparar esses problemas e apresentá-los, tá? Vocês terão a oportunidade de executar, ou melhor, de colocar o grupo para funcionar a partir do encontro número 5 e encontro número 6. Nós estamos no encontro número 4. Então, hoje, no encontro 4, eu tenho o seguinte roteiro. Vou compartilhar aqui a tela para vocês darem uma olhadinha no roteiro que eu acabei compartilhando também pelo WhatsApp. Está aqui. Essa é a nossa aula do dia 3 de outubro, o 4º encontro do curso. Nós vamos, então, vou fazer um rápido comentário da tarefa número 2. Algumas pessoas já postaram lá a sua contribuição. Está aberto ainda a tarefa, ela expira hoje, que é quarta-feira, hoje é o 4º encontro, então expira a segunda tarefa, tá? Temos depois do feedback a socialização dos problemas confeccionados, nesse caso é o grupo 4, o grupo que é composto também pelo Fernando, que vai apresentar o seu problema hoje. Terminando essa fase, que encerra então o 3º encontro, nós vamos praticar o PBL a partir de um problema que eu mesmo formulei e tentaremos executar todos os passos hoje. É claro que, em função do nosso tempo, a literatura do PBL apresenta que o tempo adequado para a confecção é a partir de 16 horas, para chegar aí à resolução de um problema pelo grupo. Em torno de 16 horas, nós teremos pelo menos 2 horas, 2 horas e meia para fazer isso. Então, nós vamos adaptar o nosso tempo à necessidade, não adaptar a resolução do PBL à nossa necessidade de tempo. Então, como eu disse há pouco, mais uma unidade prática para hoje, tá? E o que vai acontecer, então, no 5º e no 6º encontro? O 5º encontro é no próximo sábado, o 6º encontro, se não me engano, é na próxima quarta-feira, se não estou enganado, tá? Nós teremos também unidades de aplicação, unidade prática. Só que, ao invés de ser um PBL conduzido pelo formador, como eu fiz no nosso primeiro encontro, como farei hoje também, os grupos estarão conduzindo o PBL, ok? Então, para o 5º e 6º encontro, os grupos, cada um vai ter o seu tempo ali de apresentar o problema e conduzir os passos para a resolução. É claro que nós estaremos fazendo uma adaptação dessa forma de condução, dessa parte prática do PBL, ao tempo que nós temos disponível, tá? E, então, 2 grupos estarão atuando no 5º encontro, 2 grupos estarão atuando no 6º encontro. Então, o tempo vai ser dividido entre 2 grupos para cada um dos encontros, tá? Então, mais atividades práticas, só que neste caso, simulando
o PBL, porém, cada grupo irá conduzi-lo em o seu tempo pré-determinado. Para quem chegou agora, o meu bom dia. Bom dia, Fernanda. Bom dia, Michela, Rafael dos Anjos, Yuri. Não tinha falado bom dia para o Yuri ainda. Os demais que chegaram agora, bom dia, tá? Esse é o nosso quarto encontro do PBL e eu vou começar comentando a atividade número 2, que por enquanto ela foi comentada por 3 participantes. Então, espero que até o final do dia todos tenham a oportunidade de fazer o comentário dessa segunda atividade autodirigida. Para quem não se lembra, a segunda atividade autodirigida envolve a leitura de um texto, que é a leitura do texto Metodologias Ativas para uma Aprendizagem Mais Profunda. O autor é o José Moura, que tem uma produção muito vasta nessa área das metodologias ativas e sempre aparece aqui a convite das instituições, dando as suas formações para os professores aqui em Palmas, tá? E nesse texto, José Moura apresenta um comentário sobre como é possível ter, por meio das metodologias ativas, uma aprendizagem cada vez mais substancial. E a partir desse texto eu lancei a seguinte perguntinha. Para os estudantes de hoje, qual é o sentido da escola, da universidade ou de um curso, como é esse que estamos fazendo, diante do leque de opções e do acesso à informação que nós temos? Como fica, então, qual é o sentido que esses espaços têm? Esses espaços que, tradicionalmente, são espaços de aprendizagem, como a escola, como a universidade, como um curso de aprendizagem baseada em problemas, como é esse que estamos fazendo. Qual que é o sentido disso, já que nós temos uma oferta muito grande dessas informações disponíveis em N dispositivos, seja na videoaula, seja na palestra que foi gravada, seja na conversa até mesmo com os mais experientes, seja por meio dos livros. Se nós temos acesso à informação, e é uma informação de qualidade, tá? É uma informação técnica sobre determinados assuntos, qual é o sentido que tem aí a escola, a universidade ou um curso? Uma das situações apresentadas pelo texto é que esses locais tradicionais de aprendizagem, a escola, a universidade, o texto, eles acabam ampliando o seu leque de oportunidades. Deixa de ser somente um local de aprendizagem para ser também um ambiente de interatividade. A escola, por exemplo, não é apenas o local onde o aluno vai aprender aquilo que o professor pode, por N estratégias, transmitir, mas também um espaço de aprendizagem por meio da interação com os colegas. E o que nós podemos também pensar sobre a realidade de um curso como esse. Tá? É claro que, se nós estivéssemos no modo presencial, nós teríamos muito mais oportunidade de interagir e aprender com os outros, tá? E aprender com os pares. Mas mesmo assim, mesmo mediado por uma tecnologia como essa aqui do Google Meet, nós temos sim uma troca de informações e uma interação um pouco moderada, né? Mas temos uma interação que permite conhecer melhor o outro, aprender melhor com o outro e, principalmente, respeitar o ponto de vista do outro. Fazer o exercício nobre do respeito à alteridade, do respeito ao diferente, do respeito ao outro. Tá? Antes de nós começarmos o nosso momento aqui de aula, nós estávamos o quê? Com o Bruno, com o Adriano Alves, Adriano Fonseca, com o Célio, com o Fernando, com a Belisa. Nós estamos jogando conversa fora. Na verdade, não, nós estamos papeando, conversando. Tá? E nós estamos interagindo. E esse momento introdutório da ambientação e da interação é um momento também de aprendizagem. Então, esses espaços não são apenas um espaço de aprendizagem, é um espaço também de interação, de contato com o outro e do exercício nobre do princípio da autoridade, da alteridade. Né?
melhor dizendo. Bom, são esses comentários a respeito do texto, mas está aberto ainda o fórum da atividade autodirigida número 2. É importante se atentar para isso, porque o prazo é hoje, tá? Então, brevemente eu lançarei já uma nova tarefinha para o nosso próximo encontro, ok? Bom, feito aí um comentário geral do texto e de uma forma também de pensar esses espaços tradicionais de aprendizagem que se expandem para além dela, nós vamos resgatar a atividade da semana passada com a apresentação do grupo 4. Terminando a apresentação do grupo 4, nós vamos entrar então na atividade prática de hoje, ok? Que é simular os passos do PBL a partir de um problema que eu vou expor aqui para vocês, tá? Podemos então, é o grupo do Fernando e companhia. Fernando, Fernanda Matos, né? Correto? E companhia limitada. Bom dia a todos, né? Por favor, Fernando, se puder também apresentar o grupo, só passar rapidamente o nome de todos que estavam compondo, para a gente lembrar. Claro, eu vou só compartilhar aqui os slides que fizemos. Um instante, por favor. Ao mesmo tempo que eu estou aqui compartilhando com vocês, também estou permitindo a entrada dos colegas na aula. Então, se eu ficar calado de repente... Ok, imagino que todos já estejam vendo, correto? Muito bem, pessoal, então nós somos o grupo 4 do curso de aprendizagem baseada em problemas. Os integrantes do grupo são a Daniela Guimarães, a Fernanda Matos, eu, Fernando Ângelo, Gabriela Duarte Silva, João Campos, Célia, Maria Nádia, Michele Kitamura e a Sabrina. Daí, para começar a nossa apresentação, eu sei que foi depositado muita expectativa em cima do grupo 4. Eu peço desculpas se eu não atender as expectativas, como eu falei para os colegas no início da aula, não estive muito bem durante o fim de semana. Mas eu espero que vocês gostem desse problema que nós vamos propor para você, que é como o princípio da inversão pode ser utilizado como uma estratégia para a solução de problemas na vida real. Alguém já ouviu falar desse conceito, desse princípio da inversão? Eu não. Princípio da inversão. Pois é, pessoal. Então esse é um termo estranho para vocês, eu imagino. Totalmente. Perfeito. Então, nós vamos entender. O princípio da inversão justamente diz ao que veio, né? É sobre inverter. Imagine você tentar inverter uma situação para tentar compreendê-la melhor. Para poder deixar isso ainda mais claro, nós trouxemos um vídeo aqui que fala sobre esse princípio da inversão aplicado à programação. Porém, vocês vão ver que ele é muito mais amplo, né? Eu trouxe esse vídeo porque é muito bem explicado, acredito que vocês vão gostar, e tem também uma breve contextualização desse princípio da inversão de forma histórica, para vocês tentarem compreender como ele foi utilizado na Segunda Guerra Mundial. Eu já vou pegar aqui e mostrar para vocês o vídeo, um instantinho, por favor, enquanto eu altero aqui a aba de apresentação. Deixa eu ver, acho que vou ter que abrir aqui no Chrome para poder mostrar para vocês com áudio. Um instantinho, por favor, enquanto eu paro essa tela. Eu vou só fechar aqui a apresentação. E vou colocar esse vídeo numa outra aba aqui. Ok? Um instantinho, por favor. Sei que vocês estão pacientes, curiosos também para tentar entender o que é o tal do princípio da inversão. Só vou deixar o vídeo aqui no ponto para poder pular os anúncios. Mudar Eu sei de que carreira ninguém é uma vai coisa querer muito difícil. ver anúncio, né? Eu não me encontrava feliz naquilo que eu estava fazendo, então eu procurei. Esse vídeo vai mostrar como ser... Muito bem. Só mais um instantinho, pessoal. Que tem uns anúncios do Google que são bem grandes. Eu imagino que vocês já sabem disso.
Deve aparecer na tela. Pronto. Não sei se vocês conhecem esse canal. Esse é o canal do Philippe Deschamps, um programador aí muito bom. E ele está falando justamente como se tornar um programador melhor usando o princípio da inversão. Só lembrando, como eu disse, esse princípio da inversão, nós vamos tentar ver onde ele pode ser aplicado em problemas da vida real, né, onde nós podemos aplicar ele em situações do nosso cotidiano. Então, para entender melhor o que é o princípio da inversão, escutem o que ele tem a dizer. Um programador melhor usando o princípio da inversão, criado por um matemático alemão, e que você vai levar um choque de realidade, tá? E para você entender o que eu tô falando, eu preciso primeiro contar uma história bem rápida. Durante a Segunda Guerra Mundial, um jovem meteorologista chamado Charlie Munger foi encarregado de criar mapas meteorológicos e prever o clima para liberar pilotos a levantarem voo e garantir que eles pudessem voltar para casa sem maiores problemas. Só que ao invés de pensar como que ele poderia criar rotas de voo seguras, ele pensou: vamos supor que eu quisesse matar muitos pilotos. Qual que seria a maneira mais fácil de eu fazer isso? Bom, a melhor forma de matar os pilotos seria levar eles a locais onde o gelo se acumularia e impediria que os aviões funcionassem corretamente, ou indicar um percurso no qual o avião ficaria sem combustível, ou rotas sem locais adequados para pousos de emergência. E com isso, ele foi excluindo todas as alternativas ruins para revelar as melhores alternativas, e o que ele fez foi usar um modelo mental muito massa chamado o princípio da inversão. As origens do princípio da inversão vêm do matemático alemão Carl Gustav Jacob Jacobi, e uma das suas teorias matemáticas pode ser traduzida como inverta, sempre inverta, mas esse modelo mental também pode ser usado para abordar qualquer outro tema. Então, ao inverter o problema, o Charlie acabou se tornando um meteorologista melhor, entendendo também o que ele precisava evitar e não somente o que ele precisava fazer. E esse tipo de modelo mental levou o Charlie muito longe, porque ele é uma das pessoas mais ricas dos Estados Unidos e ele é sócio do Warren Buffett, o investidor mais bem-sucedido de todos os tempos. Então agora a gente vai usar esse exato mesmo modelo mental, mas aplicado em assuntos sobre programação, e sabendo o que a gente com certeza não quer ser, a gente acaba entendendo quem a gente quer ser. Isso vai ser feito através de 7 conselhos, sendo que um deles é... Eu tive que pausar o vídeo agora, porque é justamente nesse ponto onde eu queria chegar. Deixa eu só fechar aqui a tela um instantinho, por favor. Gente, tá uma bagunça aqui essa minha tela. Muito bem, voltei. Entenderam? É justamente esse ponto onde eu queria chegar. Ele pega e fala uma coisa bem interessante. Justamente entendendo o que você não quer se tornar, o que você não quer ser, é onde você vai destacar as qualidades para poder se tornar alguém melhor no que você se propõe, né? Evitando os problemas, evitando as situações indesejáveis, é onde nós vamos destacar os pontos onde nós queremos chegar. Vocês conseguem compreender isso? Então, deixa eu voltar aqui para o slide e voltar aqui para a minha pergunta inicial, que é o nosso problema inicial aqui. Um instantinho, por favor. Deve aparecer em alguns instantes. Então, com base no que vimos nessa contextualização, com base no que vocês compreenderam do princípio da inversão, nessa rápida contextualização, eu pergunto novamente: como o princípio da inversão pode ser utilizado como uma estratégia para a solução de problemas na vida real? Alguém pode dar a sua opinião a respeito disso? Pode ligar o microfone, fique à vontade, gente. Ou ainda estão pensando em como o princípio da inversão pode ser aplicado na vida de vocês? Ainda estou pensando. Mas alguém considerou esse princípio da inversão interessante? Alguém já conhecia isso daí com talvez outro nome, com talvez outro termo? Ok, isso parece a abordagem dos estoicos para pensar no pior cenário possível e se preparar para o pior cenário. Agora, e descartá-lo ao longo do processo de resolução de problemas. Agora, tem uma aplicação na minha vida no seguinte sentido, que eu não sei se encaixaria nisso. É assim, desde quando eu entrei na autoescola como requisito para tirar a habilitação, eu aprendi que existe a direção defensiva, que nada mais é você pensar no pior para evitar que aquilo aconteça.
que não depende só de você no trânsito. Então, eu tento aplicar isso na minha vida no seguinte sentido: que caminhos que eu vou tomar que podem me levar para quais situações? Se a situação, tem meus amigos mais próximos sempre dizem assim, que eu sempre penso no pior. Eu falo que sim, porque se a gente se prepara para o pior, e aí o pior não é só coisas ruins, não. Assim, no pior cenário da situação, a gente vai estar preparado para o melhor sempre. Então, assim, porque o sempre é ótimo, é perfeito. E aí a gente se frustra menos. Então, eu não estou conseguindo pegar um exemplo específico, mas, assim, em diversas situações, o que pode dar errado fazendo assim? Ah, então beleza. Se der errado nisso, já vai criando alternativas para contornar aquela situação. Então, o meu conceito de direção defensiva para a vida. Interessante, interessante. Entretanto, deixe-me dizer uma coisa para vocês. Cuidado com as ciladas. Não vamos ficar também, como se diz, neuróticos, pensando que tudo pode dar errado sempre, né? Lembre-se que nós estamos aqui pensando em situações que realmente podem dar errado, porém, queremos destacar o que melhor nós queremos alcançar, né? Lembre-se de utilizar o princípio da inversão, pensar nessa questão do que pode dar errado, entretanto, também enfatizando o que é possível extrair de melhor de uma situação. Por favor, não fiquem neuróticos, cuidado com a cilada, mas também é importante pensar nessa questão que o Adriano levantou, que também é interessante a gente também pensar na questão da, meu Deus, agora me fugiu a palavra, resiliência, né? Saber que uma coisa pode dar errado, e se der errado, a gente também tem que saber como se sair dessa situação que deu errado, né? Como levantar depois da queda. É interessante isso que o Adriano falou também, justamente por conta disso. Às vezes você pensa muito no problema, no que pode dar errado, e se der errado, você já tem um plano na mente de como se levantar daquele problema. Mas também, se não aconteceu aquela situação que poderia dar errado, você também acabou seguindo o seu caminho tranquilo, como no caso do Adriano, você conseguiu seguir um caminho seguro, né, sem nenhum problema ao longo desse percurso. Porém, volto a dizer, não fiquem paranoicos, né? Mas também lembrem-se de utilizar isso daí de forma a destacar, que é o ponto que nós queremos chegar aqui, destacar as situações onde nós queremos chegar. Como no vídeo, o próprio Felipe Deschamps fala como utilizar o princípio da inversão para se tornar um programador melhor. E como é que você pode utilizar isso, o princípio da inversão, na sua vida? Né? Vou deixar isso com vocês agora. Como é que você pode usar o princípio da inversão no seu cotidiano para se tornar um profissional melhor? Né? Pensem nisso. Então, essa é a proposta que nós temos do Grupo 4 para vocês. Não vou me aprofundar nesse momento, né? Vou deixar vocês refletindo sobre isso. Espero que essas falas que nós fizemos aqui agora possam deixar com que vocês reflitam. Porém, volto a pedir para vocês, por favor, não fiquem neuróticos. Mas lembrem-se de destacar o melhor possível, eliminando as piores situações. Ok, muito bem. Podemos ir para os comentários? Sim, por favor. Perfeito, tá? Boa apresentação. Agora os comentários. Observando o problema apresentado a respeito do PBL. Uma percepção, talvez seja apenas uma percepção. Ao revelar o que significa o problema da inversão, já não responde à pergunta proposta? Perdão, professor, não consegui compreender. Ao revelar o que significa o princípio da inversão, o vídeo revelou a forma de trabalhar com esse princípio, a sua abordagem também revela a forma de trabalhar esse princípio, as advertências que você levantou revela o que significa o princípio. Então, ao revelar o significado do princípio da inversão, já não responde à pergunta do problema proposto? Bom, eu penso da seguinte forma, professor. Como o próprio Felipe Deschamps fala no vídeo, o princípio da inversão ele pode ser aplicado nas mais diversas áreas e situações. Então, Sim. a proposta do princípio da inversão, nesse ponto, é justamente fazer a gente refletir onde ele pode ser aplicado na nossa vida. Se é no meio profissional, se é para poder fazer alguma tarefa de forma diferente, pensar
uma atividade do nosso cotidiano que nós podemos realizar de forma mais eficiente através dessa questão do princípio da inversão? Aí a resposta foi dada no vídeo, em qualquer área da nossa vida. Certo. Agora, como aplicar, se a gente sabe o que é o princípio da inversão, a gente responde a pergunta do como aplicar. O que eu estou chamando a atenção, Fernando, é se esse problema já não traz uma resposta única para isso. Entendi. Seria um problema adequado para o PBL, porque, a princípio, descobrindo o significado do princípio da inversão, eu respondo a pergunta. E se eu tenho a resposta única, então não é um bom problema para o PBL. Ok? Então, à primeira vista, tá? A percepção que eu tenho é, se eu descobrir o que significa o princípio da inversão, então eu respondo a pergunta. O vídeo revelou até em que situação utilizar em todas as situações da vida, em todos os setores. Talvez reformulando um pouquinho da pergunta, não como aplicar o princípio, mas em que momentos da vida podemos aplicar o princípio, apenas para não sugerir a resposta pronta. Okay? O que eu chamo a atenção é na análise da sugestão, que é o problema, para o PBL. À primeira vista, pelo meu entendimento aqui, parece que a resposta já estava dada no vídeo, a partir da pergunta que vocês propuseram. Se isso realmente aconteceu, então não é um problema adequado. Então, nesse caso, devemos fazer uma pequena mudança, algumas palavrinhas no problema, para não provocar essa única resposta. Quanto mais aberto, melhor. Tá? Perfeito. Do que como, talvez, de que maneira, em que setores, em que situações esse princípio acaba aparecendo, enfim. Tá? Ou exemplifique uma situação que possa utilizar o princípio da inversão, tá? Para não ter uma resposta única. Ok? Essa é uma observação aí em relação à técnica do PBL. Tá? Legal. A gente tem que lembrar que os problemas não podem trazer uma estruturação fechada, ou seja, de ter uma resposta única. Quanto mais aberto, menos estruturado, melhor. Tá? É problema simples. A ideia é boa de que você vai ter que levar o aluno a pensar e a descobrir o que é o problema da inversão. Eu até sugiro, neste caso, deixar o problema da inversão como objetivo de aprendizagem. A gente não sabe o que é o problema da inversão. Então, pronto. É a primeira pergunta que a gente tem que responder. O que é essa técnica da inversão? Tá? A primeira coisa que a gente vai correr atrás. Descobrindo o que é, aí a gente tem condições de responder a pergunta em que situação ela se aplica para a vida real. Ok? Então, ao revelar o que é o problema da inversão, a situação da inversão, acabou de alguma forma respondendo a pergunta. Então, uma dica. Neste caso, deixa essa interrogação do princípio da inversão como um objetivo de aprendizagem. Lembrando que aquele objetivo de aprendizagem são aquelas perguntinhas, as perguntinhas que a gente extrai do problema. O aluno vai pesquisar essas perguntinhas para poder apresentar uma proposta de solução ao problema maior. Ok? Ok. Perfeito. Mais alguma dúvida, pessoal? Algum comentário? Ô, Zilson. Pois não, Adriano? Se me permite entrar aqui para fazer uma analogia Claro. de um autor, quando foi apresentado aí sobre o problema da inversão, eu fiz uma relação com a desconstrução que na filosofia é trazida por Jacques Derrida, né? Ele traz uma noção de que todo texto, toda imagem, todo conteúdo, ele não é uma desconstrução que destrói, mas uma desconstrução que desmonta o sentido para trazer outros sentidos, né? Então, nesse caso, o problema estaria aberto, não dado uma resposta, mas deixando assim aos próprios alunos a construção desses sentidos, né? Como Jacques Derrida coloca na sua filosofia. A questão da desconstrução não é uma destruição, mas uma remontagem de um novo sentido para a pergunta.
né? E isso traria aí o que a gente espera dessa abertura, né? Eu acho que faz uma analogia assim que complementa aí a ideia do grupo dessa desconstrução apresentada, né? Obrigado. Muito bom. Perfeita a relação aí com Derrida. Bacana. O Adriano está levando a conversa a um outro nível, um nível filosófico complexo aí dos filósofos contemporâneos, tá certo. Tá? Bacana essa observação. Bom, agora a proposta, agora a gente partir para uma nova atividade prática. Eu vou apresentar aqui um problema. Os grupos já foram montados, ok? Eles permanecerão ao longo do nosso curso até o final. Esses grupos que vocês acabaram, então, de participar, tá? E eu vou pedir para vocês que vocês agora já pensem, a partir dos componentes dos grupos de vocês, em um coordenador do grupo, em um secretário do grupo. Não poderão ser as mesmas pessoas que já fizeram esse papel na apresentação agora do problema. Tá? Então, vamos revezar agora quem vai ter a função de ser o coordenador do grupo tutorial. Esses grupos que foram montados, que são 4 no nosso caso, tá? Eles têm, pela literatura do PBL, tá? de 8 a 12 componentes. De 8 a 12 componentes. É claro que o professor, na literatura do PBL, ele está orientando um grupo. É chamado de grupo tutorial porque o professor tem um papel de tutor. Tá? Então, o professor está trabalhando com um grupo pequeno, de 8 a 12 alunos. Tá? Nós estamos adaptando essa condição. No caso, eu estou trabalhando com 4 grupos de 8 a 12 componentes. Tá? Dentro desse grupo tutorial, tem a figura de um coordenador, que é responsável por cobrar produtividade e também servir de interlocução entre o grupo e o tutor, que é o professor. E há a figura também de um secretário. Tá? Esse secretário ele faz o registro da atividade, da operação, das tarefas, do que aconteceu. Ele produz um relatório do que aconteceu no grupo durante a resolução do problema. O secretário ele vai recolher o resultado dos estudos individuais e vai também apresentar o relatório final por escrito ao professor tutor sobre o resultado do qual o grupo chegou. Tá? O coordenador tem a função da liderança, da motivação e também da cobrança por produtividade. O secretário tem o papel de relatar as produções individuais e coletivas do grupo. Então, entre vocês escolhem um coordenador e um secretário. Dos 4 grupos que já foram compostos, tá? Pessoas diferentes daqueles que tiveram um protagonismo maior nessa primeira atividade que foi a criação do problema, tá? Beleza? Feito isso, vocês vão ter um tempinho para isso, mas já vou apresentar aqui o problema novo. Em função do nosso tempo, eu vou adaptar aqui os passos para a gente trabalhar com esse problema no encontro de hoje. Uma característica dos problemas do PBL é que ele resgata uma situação da realidade. Tá? E essa realidade se refere a concursos. É uma reportagem disponível no G1, tá? Foi divulgada no dia 11 agora de outubro. Eu trouxe essa reportagem para poder, então, criar um problema em torno disso. Mais de 120 concursos abertos reúnem 15 mil vagas no país. Pelo menos 126 concursos públicos no país estão com inscrições abertas nesta segunda-feira, dia 11, e reúnem 15 mil vagas em cargos de todos os níveis de escolaridade. Os salários chegam a R$ 28.884,20 no Ministério Público do Estado do Paraná e na Defensoria Pública de Mato Grosso do Sul. Além das vagas abertas para preenchimento imediato, há concursos para a formação de cadastro de reserva, ou seja,
Os candidatos aprovados são chamados conforme a abertura de vagas durante a validade do concurso. Uma das provas acontecerá no próximo mês. Esta é uma grande oportunidade. Mas qual é a melhor técnica de estudo para se preparar para esta prova de concurso? Esse é o problema. O cenário se refere à abertura de vagas e concursos públicos, seja para preenchimento imediato para cadastro reserva, e o problema é, uma das provas acontecerá no próximo mês. Esta é a grande oportunidade, mas qual é a melhor técnica de estudo para se preparar para esta prova de concurso? Seguindo aí os passos do PBL e tentando resgatar a memória de vocês do nosso primeiro encontro. O que nós devemos fazer agora? Qual é a nossa situação agora? Apresentamos o problema, ok? O que nós precisamos fazer? Um brainstorm. Isso, um levantamento aí das dificuldades, dos termos obscuros, das palavrinhas complicadas que aparecem no problema. Tem alguma situação complicada aqui? Alguma expressão, alguma sentença, alguma palavra, algum termo complicado que merece ser esclarecido antes da gente passar para o estudo? Professor, o senhor fechou o texto aí, a gente não consegue conferir. Ah, desculpa, eu fechei sem querer. Desculpa. Prontinho. Queria ocultar. Tem algum termo que está obscuro aqui? Não. Beleza. Eu preciso ilustrar. Ótimo. Não tem nenhuma situação. Então, quais são os caminhos que a gente precisa percorrer para poder solucionar esse problema? Se fosse, então, criar uma solução, o que eu preciso saber primeiro? Quais seriam os pequenos objetivos para poder atingir esse propósito maior, que é encontrar a melhor técnica de estudo para se preparar para esta prova de concurso, essa que acontecerá no próximo mês? Eu pegaria esse tempo, né? O tempo que a pessoa terá para se preparar, que no caso já é o próximo mês, ou seja, então ele teria pelo menos 30 dias para... Daí não daria para estudar, teria que fazer uma revisão, né? Ou resolver exercícios. Saber que a gente já tem um mês, né? Que é o nosso tempo, nosso prazo. Certo. Uma outra coisa era pegar o edital e ver se possui vagas para a minha área de conhecimento. Ok, conhecer o edital. Beleza. Qual outro caminho, gente? Quais seriam os passos? Saber o conteúdo, saber quais são as teorias, o que eu preciso... Quais são estudar? Quais são os conteúdos? O que eu preciso estudar? Ah, ok, mas calma lá. Uma coisa é o contexto, outra coisa é o problema. O problema é esse aqui, ó. Okay? Ah, ok. A melhor técnica. Isso. A melhor técnica não depende um pouco de qual tipo de conteúdo que eu preciso saber? Isso pode se virar uma perguntinha. Professor. Depende do conteúdo. Sim. A ser estudado. Por exemplo, eu entendi o que a colega falou, professor, porque de repente é uma prova de títulos ou uma prova prática, então, sei lá, uma sustentação, entendeu? Então, se, tipo, às vezes não tem um conteúdo em si, assim, não tem uma prova em si de marcar, de múltipla escolha.
Perfeito. Aí você precisa fazer o levantamento dos documentos, esse tipo Perfeito. de coisa, que provavelmente está no edital, né? A técnica de estudo também poderia estar relacionada à questão de leitura de resumos ou de vídeos ou de contratação de repente, um professor particular. Seria uma técnica também a ser utilizada nesse caso? Bom, só complementando o que o Adriano falou, eu também pensei procurar aqueles cursinhos de imersão, né, que é o estudo direcionado, tem alguns cursinhos que fazem essa preparação. Ok. Beleza, então para a gente otimizar o nosso tempo, tá? Eu precisaria, na verdade, explorar mais essas questões com vocês, mas nós não temos o tempo hábil para isso. O que foi levantado agora, foram os possíveis caminhos que a gente pode percorrer para poder resolver aqui o problema. Percebam que o problema não é necessariamente o concurso, é a técnica de estudo adequada para esse concurso que vai acontecer daqui a pouco, tá? Professor, eu tenho uma intenção como professor. A minha intenção como professor é revelada pelo meu problema. Vocês percebem aqui que a minha intenção é que vocês conheçam as técnicas de estudo. Lembra que todo problema, ele parte de um propósito pedagógico, uma intencionalidade, ok? O que eu estou percebendo no relato de vocês é que vocês estão preocupados com o contexto e não preocupados com o problema. Tá? Então, eu estou chamando a atenção de vocês. O problema está aqui. Eu estou utilizando o contexto para explorar o problema. Tá joia? Então, eu preciso saber das técnicas de estudo rápidas, eficientes, para poder fazer uma prova de um concurso que vai ser no próximo mês. Preciso conhecer o conteúdo? Sim. Se eu sei do conteúdo, eu posso selecionar melhor a técnica de estudo. Revisão, resolução de exercícios podem ser técnicas de estudo. Resumos, vídeos e professor particular, mais estratégias também chamadas de técnicas de estudo. Tá? Então, tudo que vocês levantaram está apto para eu ter condições para resolver o meu problema. Pois não? Alguém chamou minha atenção? Pois não? Não, é porque quando eu não consegui falar na hora que o senhor fez o questionamento, mas eu pensei foi isso mesmo, que a gente, antes de qualquer coisa, tem que conhecer as técnicas de estudo para poder eu saber como que vai direcionar. Quando eu vi, assim, revisão e resolução, e resumos, vídeos, eu entendi que aí já é a solução do problema, como se eu já tivesse uma técnica, né? Ótimo. Então, a gente precisa... Quem falou comigo agora foi a Amanda. Amanda, muito boa essa observação. Ó. Então, a gente precisa separar as perguntas das propostas de solução. Ok? As perguntas das propostas de solução. Por que é necessário separar? Pelo seguinte, as perguntas poderão virar os objetivos de aprendizagem. Lembra que nosso momento aqui de brainstorm, tá? De compreensão do problema, é levantar possíveis perguntinhas embutidas na questão maior. Essas perguntinhas embutidas, elas podem ser organizadas e virar nossos objetivos de aprendizagem, ok? É nosso papel como formador, então, reunir essas perguntinhas, acabar juntando, reunindo aquilo que está sobrando, adaptando para a nossa intenção, melhorando a redação de uma ou de outra, isso é necessário. E o que surge também nesse brainstorm são as prováveis hipóteses de solução. Revisão, hipótese de solução, resolução de exercícios, resumo, conhecer o edital, vídeo, professor particular, são todas propostas de solução para essa pergunta aqui. Uma pergunta embutida é esta. A técnica depende do estudo, do conteúdo a ser estudado? Ótimo, beleza.
Para poder também conhecer o problema, eu posso conhecer levantando mais perguntinhas sobre ele. Quais são as técnicas de estudo que eu tenho, que foram catalogadas pela ciência, tá? Eu posso fazer um levantamento dessas técnicas primeiro, conhecê-las para depois verificar qual é a que melhor atende ao meu propósito. Depois eu vou perceber que essas técnicas têm nome, que podem aparecer no formato de revisão, resolução, resumo, vídeo e por aí vai. Então, só repetindo o que acabou de acontecer agora, tá? O que vocês levantaram foram tanto os objetivos de aprendizagem, no formato de pequenas perguntas embutidas no problema maior, quanto as hipóteses de solução. Revisão, resolução de exercícios, resumos podem ajudar a responder o problema maior. Em virtude do nosso tempo, eu organizei aqui, a partir desse problema, os seguintes objetivos de aprendizagem. Então, faça de conta que a gente fez um grande brainstorm, que foi tirando soluções possíveis, as hipóteses, e também perguntas embutidas no problema maior. Das perguntas embutidas nesse problema maior, nós organizamos os seguintes objetivos de aprendizagem. Vou puxá-los aqui, a lista. Isso aqui eu fiz para a gente economizar o tempo, tá? Estão acompanhando? Pergunta embutida. Quais são as técnicas de estudo? Pergunta embutida. Opa, aqui se repetiu. Quais são as técnicas de estudo mais eficientes para se realizar em curto prazo? Porque nós temos 30 dias aí. É no próximo mês a prova, talvez 30 dias. Qual é a técnica de estudo escolhida pelo grupo e por quê? Então, agora vem a parte prática de vocês. Cada um de vocês vai levar essas perguntinhas. Então, lembra que um passo do PBL envolve o levantamento das pequenas perguntas embutidas no problema maior, que receberam o nome de objetivos de aprendizagem. Esses objetivos de aprendizagem serão foco dos estudos individuais, ok? E depois serão rediscutidas no grupo, nos estudos coletivos. Para o estudo individual, cada um de vocês agora terá um tempinho de 10 minutinhos para encontrar a listinha de técnicas de estudo e quais são aquelas mais eficientes para ser realizada em um curto prazo. Perguntinha número 1 e número 2, tá? Estudo individual. 10 minutinhos. Terminados 10 minutos, encontro com o grupo todo para responder a pergunta que é do problema. Qual é a técnica de estudo escolhida pelo grupo e por que o grupo escolheu essa técnica em relação ao nosso problema de encontrar a técnica de estudo que possa atender a nossa necessidade, porque o concurso é no próximo mês. Tá claro isso, pessoal? Perfeito. Enquanto o pessoal vai retornando aos poucos, nós vamos iniciar essa segunda parte. Então, fizeram o intervalo? Ótimo. Gente... Não deu tempo, professor. Tem que levantar da cadeira um pouquinho, tá? É recomendado isso. A coluna agradece, tá? O quadril agradece. Tem que levantar um pouquinho, fazer esticar as pernas, né? Para não ter problemas maiores depois. Nosso encontro será agora no próximo dia 16 e também no dia 20. Então, registrando aí as nossas datas, 16, sábado, nosso encontro, e dia 20, a próxima quarta-feira também,
o nosso encontro. Nós encerramos o nosso curso na quarta-feira, tá? O que vai acontecer, então, no dia 16 e no dia 20? Vocês terão a oportunidade, em cada grupo, de conduzir o PBL. Vocês poderão apresentar o problema que vocês já apresentaram, tá? Que foi na aula de número 3, os grupos criaram problemas. Você pode partir desse ou pode criar um novo problema com o seu grupo, fica a critério de vocês, e vocês vão conduzir o PBL. Porém, nós temos um problema que é o tempo. Essa simulação, ela não vai ser uma simulação real do PBL, porque o tempo não é favorável para a gente. Cada grupo vai ter exatamente 1h10 para conduzir o seu PBL. Tá? Então, apresente o problema, tá? Já venha com as questões de aprendizagem prontas, como eu vim por encontro de hoje, porque em função do tempo, também tive que já preparar as questões de aprendizagem. Na técnica do PBL, essas questões de aprendizagem, elas são preparadas pelo próprio grupo durante a apresentação do professor. Nós já tive que vir com elas para poder agilizar o nosso tempo. Então, já venha com algumas questões, tá? Cria aí um tempo de buscar informações para cada indivíduo, um tempo de permanência com o grupo e já a apresentação rápida dos resultados. Tudo isso em torno de 1h. Ok? Tudo isso em torno de 1h. Contando com o nosso intervalo, que é de 10 minutos, nós temos aí de tempo de trabalho 1h10, tá? Por tempo. 1h10 por tempo. Então, eu recomendo que já venha com o problema organizadinho, algumas questões de aprendizagem, os grupos já estão distribuídos, ok? Você vai simular apenas esse passeio nos grupos para verificar se está tudo ok, como é que anda, quem é o coordenador, como é que está sendo a produtividade, isso é necessário, tá? Então, qual o grupo que poderá conduzir o trabalho no dia 16? 2 grupos para o dia 16, 2 grupos para o dia 20. Não precisa ser na ordem que nós temos, não. De 1, 2, 3, 4. Pode ser uma ordem que a gente tira agora. Voluntariamente, o grupo 3, ele pode ser a primeira apresentação. Voluntariamente, o grupo 3 se ofereceu para... Professor, 16 eu não posso, que eu tenho sala de aula, me desculpe, eu sou do 3. Se puder ser no outro dia. Ah, ok. É do 2, Yuri, é do 2. Perdão, professor. Desculpa. Ok. Grupo 3, tudo bem? Grupo 3? Tranquilo? Primeiro grupo no sábado, podendo utilizar o mesmo problema, se preferirem. Perfeito. Primeiro tempo, grupo 3. Segundo tempo, o grupo 3 foi voluntário. Bem voluntário. Voluntário para o grupo 4 é o novo voluntário para o dia 16, segundo tempo. Professor, eu sou do grupo 4 e eu também dou aula no sábado pela manhã. Ok. Não atrapalha. Ok? Não atrapalha. Mas se o grupo 1 ou 2 quiser ficar com o sábado, sem nenhum problema. A gente deixa o pessoal do grupo 2 e 3, 2 e 4 para quarta-feira. Grupo 1, pode ser, então? Professor, eu estou com um pouco de dificuldade, porque acho que no grupo 1, algumas pessoas faltaram aquele primeiro encontro. Eu acho que eu pelo menos, estou começando a me inteirar para poder... Eu acho que ficaria bem complicado já para o sábado. Eu não sei o que os outros pensam. Não tenho condições de ter 3 grupos na quarta-feira. Então, um dos 3, 2, 4 e 1, teria que ficar no sábado. O senhor poderia explicar novamente a atividade que vai ser feita no sábado? Vocês irão conduzir o PBL. Ah, tá. Apresentando o problema,
e os grupos já estão divididos, tá? E cobrando aí o tempo de confecção do resultado. Com base naquele problema que nós apresentamos na outra aula, né, professor? Pode ser esse problema já que vocês apresentaram, ou pode ser um problema novo, aí critério de vocês. Professor, se eu não tiver um protagonismo muito grande no grupo, esse grupo Então, concordar, Fernanda, acho que não, se o grupo achar por bem... Eu só vou que chegar pode atrasada, apresentar, vou chegar bem atrasada, mas eu consigo tranquilamente. chegar... O grupo ele vai entrar em atuação às 10h20. Então, por mim, não tem problema se o nosso grupo concordar. Então, mantemos o grupo 4 no segundo. Primeiro horário da quarta-feira, grupo 1, e depois o grupo 2. Ok? Quarta-feira, grupo 1. Acredito que sim, professor. Eu não consultei meus colegas, mas por mim, do grupo 2, tudo ok. Eu sou bem democrático nessas questões, tá? Então, já estou colocando que é o grupo 1 na quarta, o grupo 2 na quarta, nessa ordem. Bem democrático, eu escolhi o grupo 3 já para inaugurar os trabalhos, de forma democrática também. Tá? É questão de tempo, gente, é questão de organização do tempo. Não dá para atender a todos mesmo, e de vez em quando a gente tem que ser esse tipo de democracia coercitiva, né? Bom, perfeito. Então, a gente vai encerrar o quinto encontro e o sexto encontro, que são os encontros finais. Como nós já estamos trabalhando com uma técnica, com uma estratégia, a estratégia ela é também treinada. É o que estamos fazendo. Hoje nós estamos treinando na condição de vocês serem um aluno do PBL. Tá? No encontro número 5 e encontro número 6, você vai ser o professor do PBL, tá? Que vai estar conduzindo a turma. Qual é a desvantagem nossa? O tempo é desfavorável, tá? Porque nós teríamos pelo menos aí 16 horas, 20 horas para conduzir bem um PBL. Mas nós não temos isso, então a gente vai criar uma condição, pelo menos, que você apresente o problema e possa conduzir o grupo para isso. Bom, eu passei em cada um dos grupos comentando sobre o relato que o secretário está organizando. E eu gostaria, então, de destacar sobre isso agora para o grande grupo. Tá? O PBL é uma estratégia que pode ser realizada por um professor com a sua turma, ou pode ser uma estratégia que o curso adotou, um curso superior adotou, para que todos os alunos desse curso e todos os professores desenvolvam seus problemas. Um exemplo, tá? No curso que eu trabalho, na instituição que eu trabalho, nós tínhamos a prática do PBL no primeiro período do curso, uma forma de poder também inserir o aluno ingressante em questões práticas do curso, para ele ter uma noção da realidade profissional e de uma realidade de conteúdo que ele vai encontrar ao longo do curso. Então, o primeiro período era com base no PBL. 3 matérias concentravam todo o seu plano de ensino em torno de um único problema. 3 disciplinas trabalhavam um único problema gerado por esses 3 professores de maneira coletiva. Então, era um problema interdisciplinar, que tocava as áreas do teoria geral do Estado, introdução ao estudo do direito, história e filosofia do direito. O problema, ele tocava essas 3 áreas. Tá? E os alunos eram, então, divididos em grupos e eram conduzidos por esses 3 professores a encontrar essas propostas de solução. Tá? Então, o primeiro período era o momento que o professor ali estava, junto com os demais de outras áreas, conduzindo o grupo para a resolução de um problema. E os alunos ficavam o semestre todo discutindo todas as questões de aprendizagem levantadas por eles no grupo. Aí eu pergunto para vocês que tiveram essa pequena experiência agora de tentar encontrar uma solução para esse problema proposto. Onde e como acontece o aprendizado? Da pequena experiência que vocês tiveram agora, tá? Em que momento você poderia localizar ali que ali está acontecendo o processo de aprendizado? Eu acho que na pesquisa e na discussão em grupo. Os debates são essenciais, professor, que eu aprendi muito com a experiência dos colegas. Exato, bacana isso. Olha, a minha proposta aí com esse problema que eu apresentei para vocês não é necessariamente explorar técnicas de estudo. Tá? Isso é apenas um exemplo que eu estou utilizando. Tá?
alguns de vocês já conheciam algumas técnicas, outros conheceram outras técnicas durante a pesquisa individual. É uma fase de aprendizado. Só que no momento da discussão, para poder criar uma solução do grupo para essa situação, você encontra ali uma construção coletiva desse conhecimento. Então, está no debate. Tá? Vocês puderam experimentar isso, tá? Nessa proposta de solução que vocês chegaram, ok? É esse momento aí que acontece o aprendizado, nesse debate que o grupo produz para poder encontrar uma proposta de solução ao problema maior do PBL. Beleza? Então, vamos aí aos resultados. Os coordenadores de cada grupo tutorial agora estarão na função de apresentar aí os resultados do grupo. Lembrando da pergunta, qual é a melhor técnica de estudo, a melhor estratégia para cumprir com essa missão de dar condições para a gente fazer uma prova no próximo semestre. Coordenador do grupo 1. Oi. Oi. Então, primeiramente eu tenho que falar o que cada um trouxe como proposta. Você pode ir direto ao ponto, Marluce. Porque o que cada um trouxe vai aparecer no relatório do secretário. Ah, tá. Ok. Bom, nosso grupo teve um bom debate, porque algumas coisas a gente entendia que saber da técnica, pensar a técnica, dependia também de sabermos que tipo de concurso, que tipo de conteúdo, se era prova objetiva, se era prova discursiva, esse tipo de questão. Então, a gente realmente debateu bastante para saber que tipo de técnica seria interessante, mas lembrando que esse conhecimento prévio sobre aquilo que eu vou estudar é fundamental. Então, esse é um ponto número 1. Mas, considerando, a gente optou, então, também por considerar que seria um concurso mais na área de humanas, considerando que a gente está tendo uma suposição, então a gente pensou nisso, e dentro dessa proposta de ser um concurso mais para a área de humanas, a gente entendeu que tinham duas técnicas que seriam fundamentais para curto prazo, que seria a prática distribuída, que era a distribuição de conteúdos, né, adequando ao tempo, que tem uma importante revisão imbuída ali nessa prática de técnica de estudo, e a resolução de práticas, de exercícios práticos, porque você também pegando provas e exercícios de outros concursos, né, similares, você vai memorizar e, ao mesmo tempo, você vai tirar alguma dúvida. Então, nós entendemos que seria, para curto prazo, o ideal, mas voltamos a dizer que é fundamental conhecer o conteúdo, conhecer o estilo de prova para pensar, adequar melhor a sua técnica de estudo. Ok. Vocês colocam como condição conhecer o estilo de prova para poder selecionar melhor a técnica. Isso. Ótimo. Beleza. Vamos então à observação do grupo 2, o resultado que o grupo 2 encontrou. Vou abrir aqui, professor, a guia aqui para ajudar o nosso amigo. Vontade. Sidney, tá? Sidney, por favor. Acho que ele ficou sem áudio, Sidney. Talvez porque a gente está lá na outra sala. Não, se saiu da outra sala. Eu acho que está sem áudio ainda. Vai tentar reentrar. Ok. Confere o áudio, por favor. Oi. Ok. Ok? Beleza. Então, bom dia, turma. Deixa eu só localizar aqui. Bem, esse grupo ele é formado, então,
pela equipe, o grupo 2, e nós temos como coordenador eu, Sidney, e a relatoria, a secretaria ficou de responsabilidade da Belisa, ok? E rapidamente o grupo se reuniu sobre a minha coordenação, a Belisa ficou como secretária, e em seguida nós compartilhamos a nossa pesquisa individual e visualizamos quais técnicas se repetiram nas nossas pesquisas individuais e discutimos destas técnicas quais seriam as mais adequadas, considerando o problema apresentado. Tá? Definimos, portanto, que nós iremos ou utilizaremos como estratégia para um estudo mais eficiente em um período curto como esse, primeiramente, realizar o planejamento do estudo, que seria o ponto inicial, né? Definir o nosso objetivo do estudo e, a partir daí, nós corremos para as técnicas de fato. Por serem diversas técnicas, nós priorizamos aquelas que demonstram maior eficiência pelo curto espaço de tempo que temos. Então, nós listamos como possibilidades aquelas que serão utilizadas para estudo, a leitura, que ela é basicamente o princípio de tudo, né? Uma leitura de conteúdos relacionados aos temas que estão colocados no edital, e nós colocamos como uma estratégia que perpassa durante todo o processo do estudo, são os mapas mentais, né, que eles nos possibilitam sintetizarmos os pontos culminantes ou os pontos, os gatilhos do conhecimento ao longo das leituras que fizermos, ao longo dos vídeos que assistirmos. Então, o mapa mental ele seria uma estratégia que possibilitaria essa construção, essa sintetização do conhecimento adquirido aí ou relembrado nesse curto espaço de tempo. A autoexplicação também como uma possibilidade de estratégia. Utilizaríamos muito as mídias digitais, por entendermos que as mídias digitais permitem uma compilação bem adequada para os temas que temos que estudar durante esse período inicial. E aí, como forma de mensurar o resultado do nosso estudo, nós estaríamos realizando resolução de exercícios, né? E a partir dos erros, dos insucessos que obtivermos na realização desses exercícios, nós faríamos, então, uma releitura dos conteúdos que porventura, deixamos a desejar, e a partir daí nós trabalharíamos como uma estratégia de autoexplicação do conteúdo necessário, né? Principalmente aqueles que obtivemos o resultado negativo. Tá? E trabalharíamos isso em forma de um ciclo, considerando aí 4 semanas, e que nós pudéssemos, ao longo desse período, fazer essa dinâmica cíclica, começando pela leitura ou assistindo vídeos, à medida que forem fazendo essa estratégia e construindo os mapas mentais para que eles possam sintetizar o nosso conhecimento, resolvendo exercícios, corrigindo os exercícios, dando destaque para aqueles erros que obtivermos na resolução dos exercícios. E, por fim, há de se considerar também que, assim tão importante quanto as técnicas de estudo, que são várias e diversas, nós temos também que pensar no ambiente, né, no local em que nós vamos preparar para nos concentrar no estudo com foco em passar nesse concurso público. No mais, é isso, professor. Professor Nilson, eu queria tirar uma dúvida em relação a uma fala do colega Sidney. Ele falou, por exemplo, do uso de mídias, né? Então, daí eu pensaria uso de mídias, uso de apostilas, né? De provas de concursos anteriores, etc. Esses materiais que serão usados para o estudo, eles entrariam dentro como técnicas, com essa nomenclatura, ou como recursos de estudo? Boa pergunta. Ou não tem diferença? Você pode fazer leitura também do vídeo quanto de texto. Tá? Então, ele poderia ser material, não apenas recurso, né? Mas sim a leitura é uma técnica, ok? Então, poderia ser leitura do quê? Do texto ou do vídeo? Professor... Aí o vídeo é um recurso, como o texto é um recurso. Professor, se me permite, a gente levantou esse posicionamento
de mídias digitais, mas não só como recurso, mas também como estratégia. Por que mídia digital? Porque a mídia digital, enquanto você está dirigindo, você consegue escutar um podcast, ou então você está aguardando, por exemplo, você vai numa consulta, por exemplo, você está lá aguardando, você pode estar utilizando o celular para estar visualizando os vídeos. Então, como estratégia mesmo, para aproveitar melhor o tempo. Nesse sentido, estratégia de otimização do tempo. Ok. Mas, olha, a pergunta da Amanda é pertinente ainda, Bruno, porque Com certeza. Uma coisa você tem aí várias mídias que podem trazer uma melhor otimização do tempo, cujo a técnica é ou de leitura ou de escuta, né? A partir dessas mídias. Então, nesse caso, eles viram um recurso. Tá? Mas você também tem tecnologias digitais que você pode, a partir dela, aprender com ela. Tá? Como, por exemplo, uma simulação. Como, por exemplo, um aplicativo que tem aí um acúmulo de questões para serem treinadas, por exemplo. Exato, foi o que eu coloquei, que a gente colocou lá naquele documento, né, que possuem aplicativos e sites que reúnem questões daquela banca e que você consegue selecionar as disciplinas que ela vai montar lá os exercícios para você fazer esse simulado, né? E lá eles já te fornecem feedbacks, né, se você acerta ou se você erra, que ajuda na memorização, né, do conhecimento. Porque tem conteúdo, por exemplo, que você não vai dar conta de estudar em 30, nem 60 e nem 90 dias. São conteúdos que você precisa estar estudando o tempo todo. Mas, assim, uma estratégia do curto prazo, utilizá-las para memorização com os feedbacks, né? Eu costumo dizer que o aluno, ele costuma aprender muito durante a prova, né? Ele lê muito e aprende muito, depois ele fica intrigado e acaba pesquisando, né, qual que é a resposta daquela questão. Então, essa pesquisa resulta em algum conhecimento. Ok. De qualquer forma, Amanda, temos recursos. Porque, assim, eu ainda vou levantar uma outra questão também, que é a forma como o indivíduo aprende. Tem gente que aprende assistindo vídeo, tem gente que aprende lendo, tem gente que aprende resolvendo exercício. E esse foi uma questão que nós dialogamos quando nos reunimos entre o grupo lá, quando a Karen disse que ela aprende muito resolvendo o exercício. Quando ele está certo, ela aprende, né, pelo acerto, e quando ela erra, ela aprende pelo feedback. Então, eu acho que aqui também tem que ser levado em consideração a forma como o indivíduo aprende, né, na escolha da técnica. Com certeza, mas como a nossa proposta é que a própria pessoa, na nossa simulação, né, a pessoa que está escolhendo a melhor técnica adequada para a sua necessidade, então, ela pelo menos deve conhecer a sua própria necessidade. Agora, nós, como formadores, tá, precisamos conhecer a necessidade do outro também para poder apresentar a melhor técnica ou o melhor recurso. Tá? Professor, eu continuei com a dúvida com relação à questão dos recursos das tecnologias. Eu continuei assim, no sentido de que, se nós formos falar com os nossos alunos, por exemplo, e dizer, olha, a gente quer entender quais seriam as melhores técnicas, ou vamos supor que isso fosse uma prova objetiva, quais são as técnicas de estudo e quais são os recursos? Como que eu me colocaria diante dessa técnica, dessa questão objetiva? Eu entendo que a tecnologia é um recurso. Tá? Um recurso, seja ela analógica ou digital, são recursos, ok? A técnica é o que você faz com eles. Por exemplo, eu preciso de um vídeo, eu vou fazer uma leitura desse vídeo, certo? Um texto, eu vou fazer uma leitura desse texto. Então, a técnica é a leitura. Tá? O recurso que eu estou utilizando acaba sendo ou vídeo ou texto. Tá? Eu entendo dessa forma, ok? Isso explicaria dessa forma para esse caso fosse confrontado em sala de aula para o aluno, para melhor entender. Agora, existe uma proposta de integrar a tecnologia não apenas como um recurso, como um percurso, tá? Mas integrá-la ao processo de aquisição de conhecimento, de transformação de processo de transformação do conhecimento. Tá? A Lília Bassic e José Moran discutem isso. Essa tecnologia ela deixa de ser apenas um recurso para ser
essencial ao processo de construção do conhecimento. Como se pudéssemos, então, pensar que sem determinada tecnologia, o conhecimento ele não sai a contento, não é produzido de maneira adequada. Então tem essa discussão paralela. Mas, por enquanto, para nossos fins aqui, recurso. Ok? Recurso. E recursos não necessariamente precisam ser digitais. Tá? Um bom e velho texto já cumpre com o papel de otimizar a leitura. Tá? Próximo grupo. Grupo 3. Bom dia. Professor, o grupo 3, eu fiquei coordenador, o André ficou como secretário, tá? Participantes, o Adriano, né, estávamos apenas nós 3 na sala. Veja bem, nós identificamos aqui, elegemos uma técnica, que foi o mapa mental, por várias razões que já foram expostas, acredito que pode ser dispensado. Nova repetição. Porém, só gostaríamos de deixar claro que a escolha da técnica, ela varia muito de pessoa para pessoa e também das circunstâncias, de tempo. Às vezes a pessoa tem uma determinada disponibilidade de tempo, de lugar de estudo, né? Por exemplo, tem gente que gosta de estudar repetindo, mas, por exemplo, os livros, ela tem acesso a uma biblioteca e lá ela não pode repetir. Então, assim, tem a escolha da técnica vai depender muito de um conjunto de circunstâncias. Por mais que a pessoa tenha preferência por uma, pode ser que ela não tenha condições de executá-la. De qualquer forma, prevaleceu o mapa mental como uma das técnicas que otimizaria bastante. Ok. Obrigado. Grupo 4. Quem vai conversar comigo com o grupo 4? Professor, ela está sem conexão, eu vou tentar ajudar a Fernanda. Ela pode apresentar aqui do meu computador? Claro, claro. Você quer vir para cá? Não queria mais agora. Traz notebook. Eu vou mandar isso aqui, você abre também. Só um minuto, professor. Joia. Não vamos esquecer, pessoal, que a gente está simulando uma situação, tá? O problema é só para criar condições para simular a situação do PBL. Enquanto o pessoal do grupo 4 faz os ajustes, vão pensando na seguinte pergunta, tá? Essa pergunta eu ia propor para o final, para nossa reflexão, mas já vão pensando agora. Qual dessas que vocês estão apresentando, que vocês descobriram pela pesquisa, estaria mais adequado para você propor para os seus alunos nos estudos individuais? Lembra que a fase de pesquisa é primeiro a pesquisa individual, depois ela é transportada para o grupo. Então, qual delas, como técnica de estudo, você indicaria como pesquisa individual do PBL? Ok? Então, primeiro, a escolha desse problema não é à toa. Tá? Ele tem a ver com a nossa proposta aqui de aprender o que é o PBL. Ok? O PBL, ele vai levar primeiro ao estudo individual, depois o debate desse resultado no grupo. Então, qual delas você indicaria como técnica de estudo que poderia ser desenvolvida nos estudos individuais para os seus alunos? Pensa para depois a gente terminar com isso. Por favor, Fernanda.
Obrigada, professor. Desculpe aí, mas hoje a tecnologia não está muito minha amiga. Nossa, está usando o mesmo recurso do Fernando? Colocou aí um pequeno delay, um eco na voz? Eu acho. Não, tá ótimo, tá ótimo. Só um pouquinho. Tem que sair daqui. Todo mundo está aprendendo com o Fernando a equalizar um pouco a voz. Outro mouse, motor. Muto aqui. Tá tranquilo, Fernando. Agora deu? Todos me escutam? Eu não escuto mais ninguém. Sim, estamos escutando. Eu não estou escutando ninguém. Vamos lá. O nosso grupo, no grupo 4, se reuniu sob minha coordenação e teve o Nando como secretário. E como participantes o João Campos, a Maria Nádia, a Sabrina. E nós tivemos que, antes de tudo, fixar certas premissas para a solução da questão que nos foi proposta. E baseando-nos no pressuposto de que nós não estávamos estudando previamente para esse concurso, a partir do conhecimento do edital, nós buscamos técnicas que fossem eficazes, né, em curto espaço de tempo. Para tanto, visando otimizar, né, a nossa resposta no curto tempo que nos foi concedido, nós pesquisamos no mesmo site, nós buscamos lá no site da Estácio, 8 técnicas que apresentavam 8 técnicas de estudo em curto período de tempo. E discutimos. E como a resposta só poderia ser uma das técnicas, pelo menos foi isso que nós compreendemos, nós fizemos uma votação e a mais votada foi a técnica da prática distribuída, que tem a ver muito com essa questão da produtividade e da gestão de tempo, notadamente considerando o pressuposto que nós nos embasamos, certo? Que nós não estávamos estudando, nós não estávamos nos preparando para esse concurso. Então, nesses termos, nós teríamos aí um mês para, dividindo as disciplinas, podermos contemplar, basicamente, pelo menos perfunctoriamente, aquilo que estava previsto no edital. Ok, beleza. Bom, que fase é essa que nós estamos no PBL agora? Qual é esse passo? Comunicação em grupo, né? Ok, nós já percorremos os 7 passos. Vamos acompanhar um por um. Primeiro, o PBL ele é dividido em 2 fases. A fase de abertura, que envolve a apresentação do problema, e o fechamento, que envolve a apresentação dos resultados. É isso que nós estamos fazendo agora. Nós estamos na fase de fechamento, que corresponde ao 7º passo, que é a apresentação dos resultados. Tá? Mas vamos resgatar os outros 6 passos. Primeiro passo, que pertence à fase de abertura. O que acontece no primeiro passo? Vamos lembrar o que aconteceu hoje? Qual é o primeiro passo? Formulação do problema. Formulação do problema. A exposição do problema. Tá? Primeiro passo, expor o problema. Você preparou a partir da sua intenção, dos seus objetivos, preparou o problema e apresentou. Essa apresentação, ela vai fazer com que o aluno também perceba quais são as palavras-chave que estão ali no problema, quais são os caminhos, quais são as dificuldades que ele pode encontrar nos termos, está ali na apresentação do problema. Segundo passo, logo após a exposição do problema, o que nós precisamos fazer de levantamento? Segundo passo, vamos lembrar? Seria a pesquisa individual? Antes disso, antes da pesquisa individual, tirar dúvidas sobre essa apresentação do problema. Então, exatamente. Levantar questões. Levantamento das questões. O problema é um problema que a gente vai chamar agora de geral, mas ele traz consigo problemas menores. No nosso exemplo aqui, o problema geral é qual a melhor técnica de estudo para esse concurso que vai acontecer no próximo mês. Esse é o nosso problema geral. Só que pequenos problemas estão embutidos ali. O que são as técnicas de estudo? Quais são
as técnicas de estudo e depois qual delas é mais eficiente para o meu propósito. Tá? Então, se precisamos levantar as pequenas perguntinhas que estão ali envolvidas no problema geral. Seria uma fase de brainstorm ali da problematização. Essas perguntinhas, elas servirão ali para a organização dos nossos estudos posteriores, tá? Então, esse terceiro passo, ou melhor, esse segundo passo, ele vai envolver a identificação dos problemas que estão embutidos no problema geral. Terceiro passo. Quando a gente está levantando aí essas pesquisa. Antes disso, tem um momento ainda aqui, o Costa não apareceu conosco, mas hoje, de maneira ainda um pouco tímida, apareceu. Quando vocês estavam no momento do brainstorm, foi aparecendo nas exposições de vocês revisão, foi aparecendo resumo, foi aparecendo resolução de exercícios, foi aparecendo as possibilidades de resposta ao problema geral. Então, o segundo passo são o levantamento das pequenas perguntas embutidas no problema maior, no problema geral. O terceiro passo são essas possíveis soluções que são resgatadas no conhecimento prévio. Vocês citaram revisão, citaram resumo, citaram lista de exercícios, citaram vídeos e por aí vai. Até contratar um professor particular apareceu nas nossas hipóteses de solução. É o que compõe o terceiro passo. Hoje saiu essa hipótese de solução para esse problema proposto. Aí é o quarto passo, que é o resumo dessas propostas de solução. Então, se organiza os problemas, se organiza as possíveis respostas. A gente vai trabalhar com os pequenos problemas. Existe ali uma organização que é por categoria, você pode enxugar a lista de problemas que o grupo acabou extraindo, você pode reorganizá-los, reescrevê-los. Isso você faz junto com o grupo, ok? Também você pode organizar as hipóteses, deixá-las ali para ver se algumas delas se mantêm depois do estudo individual e depois do estudo do debate coletivo. Só depois de ter feito essa organização das hipóteses de solução, tá? E também das perguntas que foram levantadas pelo grupo, a gente monta os objetivos de aprendizado. Formulação dos objetivos de aprendizado é o quinto passo, tá? É o momento em que o professor, que já com o grupo organizou as questões, tá? Está tratando daquelas de acordo com o seu propósito. Ele está separando aquilo que é relevante para a sua aula, para a sua intenção com o PBL. Então, os alunos, no brainstorm, levantam respostas, levantam perguntas. E aí o professor, junto com eles, organiza, enxuga, tira ali algumas sobras, faz essa organização. E o sexto passo, aí sim, é ir para o estudo individual, tá? Isso pensando no grupo tutorial, ok? Cada um, esse é o sexto passo, vai levar essas questões organizadas pelo professor e pelo grupo para os seus estudos individuais. Aí vem a perguntinha, uma outra pergunta que eu pedi para vocês pensarem já na transição da apresentação do grupo 3 para o grupo 4. Qual dessas técnicas caberia melhor para essa situação do estudo individual? Não tem uma resposta específica para isso, mas convém também você apresentar algumas para que o aluno possa testar qual delas seja mais adequada para a sua necessidade. Durante a fala de vocês levantaram, a gente precisa perceber qual é aquela que é melhor está adaptada à necessidade do estudante, do concurseiro, no nosso caso, tá? Enfim, o próprio aluno pode, então, encontrar aquela que é mais adequada, mas seria interessante você também apresentar uma lista. Olha, eu gosto muito de ler, seguindo, isso eu faço com os meus estudos,
seguindo uma técnica chamada Pomodoro. Uma técnica de leitura, uma técnica de estudo. O Pomodoro é uma técnica bem simplesinha. Eu me encontrei com ele. 20 minutos de leitura, 5 minutinhos de não leitura. Depois volta para mais uma sessão. 20 minutos de leitura, 5 minutinhos para não leitura. Você pega aí um tempo de 2 horas, ou de 1 hora, o que for. Se tiver aí o disponível 2 horas, divide esse tempo de 2 horas em 20 por 5. Tá? Eu encontrei essa técnica e achei melhor para a minha condição. Me adaptei muito bem a ela. E os 5 minutinhos, você não faz nada. Tá? Na verdade, como eu leio muito pela tela do computador, então eu prefiro nem olhar mais para a tela do computador nesses 5 minutinhos. E essa técnica chama Pomodoro. Então, apresentar essa lista cabe bem. Tá? Do que vocês perceberam, qual seria mais adequado? Qual que você daria de dica para o pessoal estudar individualmente? Marluce. Bom, eu também gosto da técnica do Pomodoro, mas eu também gosto muito da técnica de resumos por tópicos. Acho que sempre me traz muito a memorização daquilo que eu acabei de... Perfeito. A técnica do Pomodoro pode ser associada ao resumo. Isso. Eu acho que é interessante essa proposta. Perfeito. André Raposo. Qual delas você indicaria ali, faria uma sugestão ao seu aluno do PBL, no estudo individual? André, está me ouvindo? Não estou te ouvindo, André. Não estamos te ouvindo, André. Ok. Sidney, enquanto o André faz os ajustes. Sendo eu concurseiro, professor, eu nunca participei de concurso, não. Não, mas, de modo geral. De modo geral. Você se de modo geral, os estudos individuais do PBL. Tá. Eu particularmente gosto muito de mapas mentais. E aí, por ser uma técnica, ela é transversal. À medida que você está lendo, você já vai rascunhando, desenhando, você está assistindo uma palestra, você já vai construindo o seu mapa mental. Eu gosto muito disso, porque depois eu só olho para o meu caderno, igual estou fazendo nesta aula, e olho para o que eu desenhei. Entendeu? Okay. Então, ao olhar para o que eu desenhei, uma seta, um círculo, uma interrogação, são gatilhos. Então, isso para mim funciona muito bem. E eu tento fazer com que os alunos aprendam essa maneira que eu aprendi a estudar. Eu acho ela muito dinâmica e prazerosa, porque você está desenhando, à medida que você está estudando, você está desenhando. Perfeito. André, uma última contribuição sua, por favor. Nós continuamos não te ouvindo, André. Sem problema, tá? Continuamos sem o seu som. Mas, enfim, gente, esse levantamento de opções que fizemos hoje, a partir desse exemplo do PBL, foi para a gente reconhecer os passos do PBL. Lembrando, primeiro passo, explorar a apresentação do problema. Segundo passo, gente, indicação de problemas. Isso, levantamento dos pequenos problemas embutidos. Terceiro passo, possíveis soluções dos problemas. Possíveis soluções, exatamente. Quarto passo. Resumo. Exato. Aí. Resumo da discussão. Exato. Dos problemas listados. Quinto passo. Formulação dos quesitos. Das hipóteses de solução. Organiza também isso, porque o aluno já traz, já o conhecimento prévio, ele pode apresentar prováveis soluções. Hoje saiu, tá? Essas prováveis soluções, na medida que a gente apresentou o problema.
6º passo, estudo individual. Aí cabe você apresentar, ó, tem esse leque de opções aí que poderia ser interessante. Encontre a sua melhor forma, a sua melhor estratégia, como o André escreveu aqui, que iria trabalhar com o mapa mental. Beleza, tá? Ótimo. 7º passo, aí, é a exposição no grande grupo. A Patrícia Medina escreveu minha sugestão para o estudo individual. Mapas, esquemas para palestras e vídeos e 3 leituras para textos escritos. Perfeito, professora. Obrigado pela contribuição. 7º passo é esse que estamos fazendo aqui, a apresentação dos resultados. O grupo tutorial apresenta o resultado. No nosso caso aqui, cada coordenador apresentou para o grande grupo. Tá? No PBL, na literatura especializada do PBL, o coordenador vai apresentar para o professor, a partir daquilo que foi construído pelo grupo do tutorial durante o seu percurso de construção desse conhecimento. Lembrando, o momento ali da discussão do grupo é o momento que a gente visualiza a produção da aprendizagem. Isso é enriquecedor, ok? Os relatórios dos secretários podem ser enviados para este e-mail que está no chat. Por favor, pode enviar o seu relatório, que depois a gente coloca lá no AVA. Eu organizo para colocar lá no AVA. Beleza. Professor? Não, Sidney. Só fazer um registro aí, no nosso grupo, a Aline, ela entrou por engano no nosso grupo, ela é do grupo 3, mas nós a acolhemos e pedimos que ela ficasse até o final, já tinha entrado no grupo. Então, se porventura não sair no grupo 3, ela está no grupo 2, tá? Perfeito, perfeito, tranquilo. Ótimo. Bom, semana que vem, perdão, sábado, não semana que vem, sábado, nosso encontro. Então, nós teremos grupo 3 iniciando, grupo 4 na sequência. E dia 20, grupo 1 e grupo 2, tá? Então, para a gente não perder tanto tempo, tá? Com as nossas organizações, já que nosso tempinho é curtinho, 1h10 em cada momento. Então, já venho já com o probleminha já exposto, já tira alguns objetivos de aprendizagem, tá? Que a gente vai rapidamente buscar nos grupos alguma solução para essa proposta. Ok? A gente vai adaptar esses 7 passos do PBL à nossa condição de tempo, que é 1h10 por grupo. Professor Nilson, o envio do material pelo secretário é até que dia? Me desculpa. Se tiver condições de mandar hoje. Hoje, né? Hoje, tá? Ok, então. Tá bom. Ok, pessoal? Alguma dúvida? Ok. Eu tenho uma dúvida com relação à dinâmica da apresentação dos grupos. Por exemplo, na segunda, quando formos definir os passos, quando as pessoas que vão apresentar vão definir os passos. Aí, no momento de colocar os grupos para fazer as pesquisas, que vão manter esses grupos que já existem? Exatamente. O seu grupo vai trabalhar com outros 3. Certo. O seu grupo vai estar conduzindo os outros 3 simulando serem alunos do PBL. Ah, sim, ok. Então, Manucci e demais, como o nosso tempo é curto para o próximo encontro, então já venha com os objetivos de aprendizagem, com as questões, como nós tivéssemos já criado essas questões na discussão. Ok? Beleza. Mais alguma dúvida, pessoal? Então, agradeço de novo a presença de todos. Por favor, deixe aqui no chat a sua palavrinha-chave de hoje. Lembrando que isso tem um propósito, não tem? Por favor, coloque sua palavrinha-chave no chat. Agradeço a apresentação, a interação, a participação de todos. E até o dia 16, sábado. Tchauzinho.